Olá, Renan, boa noite. E Juarez, Beleza, né? Entrando algumas beleza. pessoas aí, vamos aguardar aqui entre mais algumas pessoas para nós iniciarmos a nossa live de hoje. Aos que já entraram, sejam bem-vindos, Boa bem-vindas. noite a todos, quem está chegando. Exatamente. Então, hoje nós vamos ter mais uma live de matemática, né? Já a segunda, a primeira eu fiz com o Lincoln, o professor Lincoln, lá do Montese, hoje com o professor Renan. O professor Renan é professor do Colégio Ateneu do Fio, da Estrada do Fio, e é formado pela UES, assim como eu também, formado pela UES, né, Mesma Universidade turma. Estadual, mesma turma. Estamos juntos aí, e estamos iniciando essa live, mais uma nesse período de preparação, né, de preparação para o Enem. Estamos aí esperando que os nossos alunos se deem bem, se saiam bem nesse mais o Enem, né? Como já em outros passados, Isso. alguns alunos nossos se destacaram, né, em outros Enems, e esperamos o mesmo deste que vem, né? Não só deste que vem, mas de outros também. E Futuros. acolhemos aqui alunos não somente do Ateneu, mas alunos de outras escolas, né? Hoje mesmo um aluno de outra escola me perguntou se era só para os alunos do Colégio Ateneu. Não, para todos os alunos, né? Então, estamos aqui e vamos começar, né, Renan? Hoje nós vamos falar sobre Isso. alguns assuntos que são fáceis no Enem, ou melhor, assuntos que caem muito no Enem, e geralmente esses assuntos que caem muito são assuntos relativamente fáceis, né? No Enem a gente sabe que vai ter os três níveis de questão, as questões fáceis, as questões ali médias, né? E as Médios, questões, e as questões mais difíceis. difíceis, né? E uma coisa que eu sempre falo, o Renan, para os alunos, né? Já que eu estou aí no ensino médio, uma coisa que eu sempre falo é que o aluno tem que acertar todas as questões fáceis. É isso Com mesmo, Renan? certeza. Com certeza. As faces tem que garantir, né? Sim, com certeza. Acertar difícil e não acertar fácil, parece que é o quê, né? Parece que é chute, né? É chutômetro. No chutômetro. Então, nós queremos que nossos alunos acertem todas aquelas questões que são fáceis, né? Questões que são de nível baixo, acertar mesmo. Tem até questões, Renan, nós já vimos em Enems anteriores, né? Questões que não exigem cálculo, né? Questões que basta você ver, ler o início, você já pode marcar a opção correta, não é verdade? Só uma lógica, uma interpretação boa da questão. Aham. Daí o Renan, a importância da leitura, na verdade, de ler. Às vezes tem muitos alunos que têm preguiça de ler, né? E a leitura é importante não somente para a língua portuguesa, não somente para a redação, né? Mas a interpretação é importante em todas as áreas, inclusive a nossa matemática, né? O que é que Que você tem a dizer? o Enem era uma prova cansativa, né? Vai eliminando aqueles Aham. que não têm a prática de ler, de interpretar uma questão, porque Uhum. muitas vezes os alunos, né, já tem aquele pensamento ruim da matemática, aí chega na prova de matemática, não quer ler a questão, pula para a próxima, onde Sim, muitas sim. vezes é só uma lida boa, uma interpretação boa da questão, você mata a questão, Verdade. onde Verdade. questões não precisa saber aquele cálculo prático, né? Como você já Aham. falou. Uhum. E o Enem, a gente tem observado, ô Renan, que as provas do Enem, elas são mais interpretativas, né, do que mesmo de fazer grandes cálculos, né? A gente não, Claro, claro, vai ter questões de fazer cálculo, tem, mas a grande maioria são questões, né, de interpretação mesmo, né, de leitura. muitos gráficos, né? Interpretação de gráficos. Às vezes precisa de um Aham, conceito básico que a gente vai ver e sim, vai abordar aí alguns assuntos. isso. É, e um detalhe, Renan, também, que a gente tem observado, né, com relação à teoria, né?
Às vezes a gente pensa assim, matemática é só prática, é só fazer exercício, é só fazer questões. E às vezes a gente esquece que a teoria também vai ser exigido lá no Enem, né? Esse conhecimento que você falou, conhecimento básico, né? Às vezes é uma palavrinha que você já estudou, que não lembra mais, que a questão pede, né? Que você não Uhum, lembra o que marcar, né? O que fazer. Às vezes nem precisa uhum. de muito cálculo. Aham. Eu lembro que teve uma questão, né, antes de nós iniciarmos aquilo que nós planejamos para esse momento de hoje. Eu lembro que teve uma questão bem simples mesmo, né? Que é aquela que ninguém pode errar e que ninguém pode demorar nelas, né? Isso. Era uma questão bem simples, que tinha assim, era um desenho de uma sombrinha japonesa, né? Ele dizia que era uma sombrinha japonesa, e que e perguntava aquela sombrinha lembrava qual figura geométrica, né? Ou seja, O nome é da uma figura pergunta, geométrica, a gente vai isso. exatamente. Então, é uma pergunta fácil, tá travando um pouco, eu não sei se é Tá travando. aqui. Uhum. Então, é uma pergunta fácil, que você não pode perder tempo, né? Na outra live, Renan, a gente estava falando o seguinte, né, com o professor Lincoln, a importância de você ganhar o tempo nessas questões fáceis, né? Para que você possa aí, ter um tempinho a mais nas questões difíceis, não é Nas verdade? questões mais difíceis, isso. Aham. Então, essa questão que eu falei, que eu me referi, eu já coloquei para algumas turmas e já teve aluno até que errou. Quer dizer, é uma questão fácil, mas que precisa você saber o conceito, né? Conceitos básicos são necessários aí no momento de resolver as questões. Né? Isso. Vamos lá, Renan? Vamos Vamos lá. lá. Entre essas questões fáceis, Renan, um assunto que é bem fácil e muito recorrente, né, nas questões no Enem, são as probabilidades, né? O que você tem aí a dizer para a Isso. gente nesse início aí sobre as probabilidades? O que você tem a falar para nós, para os nossos alunos que estejam aí nos acompanhando agora? Pronto. Boa noite para quem está chegando, né? Quem entrou agora. Então, o que eu tenho para falar sobre probabilidade, né? Umas dicas para vocês. Porque nessa live a gente não vai resolver questões, né? Isso. A gente vai dar Aham. um caminho para vocês estudar, né? Ter um caminho melhor, melhor programado. Então, a probabilidade, né? Como determinar uma probabilidade? De início, como qualquer outra questão, né? Você tem que ter uma boa leitura, uma interpretação, saber o que a questão pede, onde a probabilidade é nada mais nada menos do que uma fração, uma razão, onde são Uhum. os números de resultados favoráveis sobre o número de Uhum. resultados possíveis, onde você Isso. monta a fração, que muitas vezes, dependendo da questão, a resposta pode ser uma fração, também pode ser um número decimal, como também pode ser uma porcentagem, onde porcentagem é outro assunto que a gente vai estudar, que cai bastante. Por quê? Porque está envolvido em vários outros assuntos. Uhum. Onde, só lembrando, né, como transformar uma fração ou número decimal em porcentagem. É só você multiplicar por 100. Uma dica bem simples. Você tem 3 quartos, você multiplica por 100 essa fração, multiplica o 100 por 3, dividindo por 4, você acha a porcentagem. É algo bem tão simples que muita gente tem dificuldade. Por quê? Porque também não pratica, né? Não lembra desse assunto. Além Ok? disso, né, Renan, o que nós já falávamos há alguns minutos atrás sobre o ganhar tempo, né? Não pode perder tempo em Enem, né? Isso. Mais alguma pergunta aí? Continua. Então, uma das coisas também, Renan, é com relação à probabilidade condicional, né? É um tipo de Isso. probabilidade, a gente sabe que na probabilidade existem várias condicional, multiplicação de probabilidade, né? A adição de Todo, probabilidades. todos os assuntos, né, eles são bem amplos, né? Só que a gente vai Aham, abordar aqueles que caem mais, né? Porque não tem como falar de tudo. Se for falar de sim, com tudo, certeza. a live vai ser só de probabilidade. Verdade. Então.
Probabilidade condicional. Como é que nós faríamos uma probabilidade condicional, né? Pronto. A probabilidade condicional, existem fórmulas, né, para você aplicar, mas só que tem uma maneira prática e facilita para você ganhar tempo. Porque, como a gente viu, probabilidades são o número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. Na probabilidade Uhum. condicional, só vai diminuir o número de resultados possíveis. Como assim? Tipo assim, você tem numa urna números de 1 a 10. Então, qual é o espaço amostral? São 10 resultados possíveis, não é isso? Quando Uhum. você tira uma bola, qual a probabilidade de ser um número 3? Um exemplo. Então, a probabilidade é um resultado que pode ser 3 do total de 10. Já na Uhum. probabilidade condicional, já vai te dar uma condição. Eu já sei que a bola é ímpar. Eu tirei uma bola, eu já sei que a bola é ímpar. Se eu já sei que a bola é ímpar, vai diminuir o resultado de resultados, a quantidade de resultados possíveis. Que no caso de 1 a 10 tem 5 números ímpares. Então, qual a probabilidade de dar o número 3? Então, vai ser um resultado do total de 5. Então, Aham. só teve uma diminuição do espaço amostral, Muito bem. onde isso também Legal. tem uma interpretação boa, né? Saber o que a questão Uhum. pede, a condição que ela já está te dando, porque probabilidade É. também não é algo difícil. Não é algo difícil, mas é preciso da leitura, da interpretação. Da Ô, leitura. Renan, em algumas questões de probabilidade, nós vamos encontrar dois conectivos, o i e o ou, né? I, ou. Eu quero que caia tal coisa e tal coisa, né? Por exemplo, eu quero que Isso. caia, sei lá, e outras vem vir um conectivo ou. O que é que a gente pode diferenciar? Como a gente vai diferenciar isso numa questão? Uma questão, né? Pronto. O i e o ou na probabilidade, pessoal. Não esqueça. O i sempre vai te levar para uma multiplicação de probabilidades. E o ou vai te levar para uma soma de probabilidades. Para vocês entenderem melhor, um exemplo, né? Você tem dois dados, né? Dados comuns, um cubo, tem números de 1 a 6. Aí você vai jogar esses dois dados, né? Então, qual a probabilidade de dar o número 3 em um e no outro dar o número 5, né? Um exemplo. Então, a Uhum. probabilidade de dar o número 3 no primeiro dado é um do total de 6. Então, um sexto. E o i vai multiplicar com a segunda probabilidade de dar o número 5. É um resultado do total de 6. Então, nós vamos multiplicar essas duas probabilidades. Um sexto vezes um sexto. E multiplicando, vai dar 1,36 avos, né? 1 vezes 1, Uhum. 1. 6 vezes 6, 36. Então, 1,36 avos. Essa é a Uhum. probabilidade de dar o número 3 e o número 5 no outro dado. Então, o i vai te Uhum. levar para uma multiplicação. Então, é uma dica extremamente boa que vocês podem utilizar. Já o ou, Simples, né? tipo simples. Já o ou, você tem o mesmo dado. Qual a probabilidade de você jogar, né? E dar o número 1 ou o número 2? Então, esse ou Uhum. vai te levar para uma soma de probabilidades. Então, de dar o número Uhum. 1, um sexto. De dar o número 2, também é um resultado de 6, um sexto. E um sexto mais um sexto, né? Soma os numeradores e repete o denominador, vai dar 2 sextos. E simplificando, vai dar um terço, e isso aproximado é 33,33%. Então, esse Uhum. ou vai te levar para uma soma, onde você também pode fazer direto. Se eu quero que dê o resultado 1 ou 2, né? O número de resultados favoráveis são 2. Do total de 6, você já pode ir direto, 2 sextos. Então, duas maneiras de Aham. resolver quando é um ou, ok? Beleza. Então, para quem está nos acompanhando aí, algumas dicas, né? Algumas dicas. Quem está chegando agora, já boa noite também, né? O nosso colega aí, Arthur Saldanha, e outros, né, que tem entrado aí. Boa noite. E algumas dicas aí sobre probabilidade. Além de probabilidade, Renan, outro assunto que é muito recorrente em Enem, e que é um assunto
fácil e que também, como você já falou anteriormente, é um assunto que envolve muita coisa, que são as funções, né? Então nós temos E não vários tem tipos como de abordar funções. tudo, né? Não tem como abordar tudo, porque é um assunto extenso, né? A gente levaria É mais de muito mês. tempo. Então, quais são as funções que mais caem no Enem? Que tipo de função que mais cai no Enem? Os tipos de funções que mais caem no Enem são a função afim, que é a função de primeiro grau, que ela é da maneira, né, a lei de formação, fx igual a x mais b, onde o a e o b são coeficientes, né? Lembrando isso quando vocês estavam estudando, os alunos. Onde o fx também pode ser trocado por y. Y igual a ax mais b. E também a função quadrática, né? Fx igual a x ao quadrado mais bx mais c. Onde esse conteúdo, né, também você tem que estar dominando a equação do segundo grau, né, esse de Arês, a função Exato. quadrática. Exatamente. E tem outras funções também que caem, que elas são bem mais complicadas, né, para os alunos, que são as funções exponenciais também e as funções logarítmicas. Os Aham, alunos têm bastante dificuldade quando entra o logaritmo, que é um conteúdo aham, que está caindo sempre no Enem, que é a questão da função logarítmica. No ano passado, se isso. não me engano, não caiu, mas nos anos anteriores, todos os anos caíram. Aham, Então, aham, vamos dar aqui prioridade à função afim e à função do segundo grau, que é a aham. função quadrática. Okay? É só uma coisa, Renan, uma coisa em relação a essas funções que você comentou agora, que são as exponenciais e as logarítmicas, né? Isso. E as pessoas às vezes têm medo, né? Quando vê alguma coisa com logaritmo já se assusta. Mas a gente tem observado também que essas questões logarítmicas, quando caem, né? Se vai cair um logaritmo, muitas vezes ele já coloca o valor do logaritmo, né? Então, por exemplo, Isso. log de 3 ele já dá a resposta. Para quê? Para que você apenas substitua aquele valor que ele deu em algum momento lá da função que ele te dá. Da Né? função. Então, mais uma vez, a questão da interpretação, de ler, né? Eu sempre falo para os alunos o seguinte, você tem que ver o que é que a questão está te dando e o que é que ela está pedindo, não é isso? O que ela te deu Isso. e o que ela te pediu. Aí aquilo que ela te deu já dá para resolver o que ela pediu, né? Então, muitas vezes é a questão de você ler e ver que vai apenas substituir. Já aconteceu, né? Eu já vi questões de logaritmo que era apenas substituir o valor, por exemplo, teve uma questão sobre bactérias, já faz alguns anos, não foi agora recente, não. Uma questão sobre bactérias, que era uma função exponencial, queria saber quantas bactérias iam ter no final de um determinado tempo. Então, ali era Sei. só substituir o valor do logaritmo. Então, a gente vê que são questões que precisam ter cuidado, né? Ler com cuidado e interpretar direitinho. Não é isso? Isso. Mas vamos lá. Como você disse que vamos nos deter nas fáceis, né? Que as pessoas vão ter que acertar essas questões fáceis. Vão ficar de castigo se errarem. Então, a função afim, que é a primeira que você falou, fx é igual a x mais b, né? É a forma geral dela. Como é que a gente vai fazer aí uma questão com f de função afim? Travou. Só repetir, Joris. Então, eu estava falando a respeito das funções afins, né? Que são as fáceis. Isso. Como é que a gente vai, primeiro, reconhecer uma questão que é função afim e como resolver, né? Qual a melhor maneira de resolver essa função, uma questão com essa função. Pronto. Como identificar, né? Como já diz a lei de formação, né? Fx igual a x mais b. O x ele não tem expoente, né? T tem, mas só que o expoente é 1, que é a função do primeiro Aham, grau. Onde, aham, como resolver uma questão dessa, né? Depende muito. Às vezes, ele dá o valor do x, né? Para você substituir. E às uhum, vezes também dá o valor da função, para você encontrar o valor do x, que é o domínio, né, chamado, e o fx é e- a imagem, que é o valor do y. E exato. essas funções, né, esse terceiro ponto que a gente já viu, questão do gráfico, Joris. Como Aham, identificar o gráfico
de uma função afim, né? Uma função do primeiro grau. Sempre a função Sim. do primeiro grau, que muito parecido com a equação do primeiro grau, né? Só tem o igual a outro número, sempre vai ser uma Aham. reta. Sempre o Sim. gráfico é uma reta, que vai sempre estar relacionado o valor de x com o valor do y na reta, Uhum. ok? Beleza. É interessante também observar, Renan, que como você falou, a estrutura da função do primeiro grau é fx igual a x mais b. Lembra, e você já falou também que o A e o B são coeficientes. Lembrando que o Isso. B, né? O B é o coeficiente linear, ou seja, é onde o gráfico, né? Que você está falando agora do gráfico, é exatamente onde o Isso, gráfico vai tocar o eixo Y, né? correto. E que vai assim, por exemplo, é uma questão, se vier fx igual a 2x mais 3, esse 3 é exatamente onde vai tocar no eixo y, né? Que Do é y. no eixo das ordenadas. Por quê, né? Porque quando a gente quer descobrir quando o eixo, a reta toca o eixo do y, é quando o x vale zero, não é isso? Aham, Aí aham, quando substitui na função, né, o número que está multiplicando com o x, né, vai dar zero, sobrando só o valor do b, que no caso vai ser o valor do exato. y. Então é o Aham, coordenado zero y, que é exatamente onde a reta toca o eixo do y, que são as ordenadas, que é a reta vertical. uhum, é. E aí vem o zero da função, né? Que é uma coisa bem simples, encontrar o zero da função, que basta apenas igualar a função a zero, né? A zero. É quando o y é igual a zero, né? Onde esse zero da função, a reta vai tocar o eixo do x. Não é isso? Aham, Y é beleza. zero. Ô, Renan, me diz aí, né, para algum aluno que esteja aí nos acompanhando, se eu tenho um gráfico de uma função, como é que eu vou definir, como é que eu vou descobrir se esse gráfico da função é crescente ou decrescente? E outra pergunta, já junto com essa. Se não tiver o gráfico, tiver só a função, certo? Como é que eu vou Isso. descobrir se a função é crescente ou decrescente? Pronto. Como a gente já falou, né? Sempre o gráfico de uma função afim, a função do primeiro grau é uma reta, onde essa reta ela pode estar nesse sentido ou pode estar no outro sentido. Né? Nesse sentido, a função é crescente e no sentido contrário, de cima para baixo, a função é decrescente. O que vai Uhum, determinar se a função é crescente ou decrescente a partir da lei de formação, né? A partir da função, é o valor do A, uhum, não é isso? uhum, Se o A ele é positivo, a função é crescente, ele vai estar nesse formato. Se o A ele aham, é negativo, a função é decrescente, ela vai estar descendo a reta, aham, ok? E também tem as beleza. funções constantes, né? Fx Uhum. igual, que não está na função afim, mas fx igual a b. A função vai ser uma reta na horizontal. Paralela ao eixo das abscissas, né? O eixo X. Isso. Vamos lá. Função do primeiro grau. Função do primeiro grau é relativamente fácil, né? E temos depois a função quadrática ou função do segundo grau, né? Como identificar e como diferenciá-la da função do primeiro grau. Pronto. Uma maneira prática de diferenciar é o expoente 2, né? X ao quadrado, por isso que a função quadrática. Uhum, Sempre o gráfico da função quadrática é uma parábola, né? O formato sim. de um U, parecido. E, como já falamos, ela é da maneira fx igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são os coeficientes. Uhum, Aí, essa parábola tem várias maneiras de estar no gráfico. Né? Se ela estiver no formato de um U, a, a concavidade para cima, não é isso? O que vai uhum, dizer se a concavidade é para cima ou para baixo? É o valor do A, uhum, o primeiro coeficiente que está junto com o x ao quadrado. Se o A ele é uhum. positivo, a concavidade é para cima. Se o A é negativo, a concavidade é para baixo. Ok? A Certo, parábola. beleza. Uhum.
Aí você falou da concavidade para cima e para baixo, né? A concavidade, Isso. a concavidade que é a abertura, né? A abertura da parábola para cima ou para baixo. Como é que fica a questão do ponto de máximo, ou valor de máximo e valor de mínimo nesses casos? Pronto. O valor de máximo e o valor de mínimo está relacionado com a concavidade, né? Se é para cima ou para baixo. Aham. Se a concavidade está, primeiro, se a concavidade está para cima, né, no formato de um U, o menor valor está embaixo, né? O menor ponto, o ponto mais baixo. Então, isso vai nos levar a um valor mínimo. E como descobrir o Uhum. valor mínimo de uma função, né? Nós queremos descobrir o valor do y. Então, é exatamente o vértice dessa parábola, o y vértice, onde nos estudos dos alunos, né, nós professores passamos, onde o y vértice é menos delta sobre 4a. Aí já envolve Uhum. conceitos de equação do segundo grau, que tem que estar dominado. Porque se não tiver dominado, não tem como. Já Uhum. quando a concavidade é para baixo, né, ou ao contrário, tem um ponto mais alto. Então, esse ponto mais alto é o valor máximo que a função ela pode assumir, que no caso também é y vértice, que é menos delta sobre 4a. Uhum. Mais algo a acrescentar Beleza. sobre isso? Não, não. Tá muito bom. Então, nós temos aí no caso, vimos agora esse assunto de função, vimos que tem dois tipos de função mais simples, que mais cai no Enem, que é a função afim, função do primeiro grau. A função do segundo grau é a função quadrática, e a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, e do segundo grau, o gráfico é uma parábola, né? Parábola. Isso. O Renan, tem um assunto que cai demais no Enem. Cai demais, demais, demais. Eu não vou garantir agora que já caíram em todas as provas, mas eu creio que na maioria das provas já caiu, se não todas mesmo. Que é a estatística. Estatística Acho que é um assunto todas. Não, bem. não, não tem como não cair. A estatística Pois envolve é. gráfico, né? Envolve médias, Sim, sim, sim. Sim, sim. tabelas. E uma das coisas, Renan, da estatística é a questão de medidas de tendência central, né? Isso, Que medida central. nós temos três tipos, né? Das mais comuns, das As mais usadas, que é mediana, moda e média, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas nós temos essas três. Fala para nós aí um pouquinho de cada uma delas, Renan. né? Então, o que é a moda? Né? De maneira bem prática, não tem outra maneira de explicar. A moda é aquele elemento que mais se repete, não é isso? Que tem a maior Uhum. frequência. Então, mas só que muitas vezes uma sequência de números, por exemplo, pode ter moda, como também não pode ter moda, e como também pode ter mais de uma moda. Sim, Tipo sim. assim, temos 10 números e os números se repetem a mesma quantidade, né? Uma sequência, 2, 3, 7, 8, 9. Nenhum número se repete mais de uma vez. Então, essa sequência de números, ela não tem moda. Ela é chamada de amodal, né? O A de negação, ela não tem moda. Quando tem um número que se repete mais do que os outros, né? Esse número vai ser a moda. Pode ter casos que dois números, né, se repete a mesma quantidade em relação aos outros, né, mais do que os outros. Então, vai ter duas modas sem nenhum problema. Pode ser 5, 6, 12,5, 5,7, mas não faz nenhum cálculo, só são eles. Quando tem duas Uhum. modas, bimodal. Quando três modas, trimodal. E assim por diante. Em Uhum. relação às médias, né? Tem dois tipos de médias que nós estudamos. A média aritmética simples, né? A que mais cai, né? A média aritmética simples é a média aritmética ponderada, onde a média aritmética simples, né? Isso a gente vê desde a sexta série, se não me engano, sexto ano. E se você tem 5 notas, um exemplo bem simples, você tem 5 notas, você soma essa quantidade de notas e divide por 5, né? Que é a quantidade desses elementos. Já a média ponderada tem em relação aos pesos, né?
onde cada nota possui o seu peso. Pode ser nota, pode ser salário de uma empresa, né? Tem vários exemplos, onde temos que tomar bastante cuidado na hora da interpretação, como qualquer outra questão. E quando é a média ponderada, nós temos que dividir pela quantidade de pesos. É algo que a gente vê desde do ensino fundamental 2. Aham. E a mediana são 3 assuntos básicos, pessoal. Se vocês estudarem, praticarem, não tem nenhuma dificuldade. E já a mediana tem 2 tipos. Não é isso, Juarez? Aham. Depende da quantidade de elementos. Se a quantidade for ímpar, o que é a mediana? É aquele elemento que está no meio. Mas antes de a gente determinar o elemento que está no meio, esses números eles têm que estar em ordem. Tanto faz ordem crescente ou ordem decrescente. Essa ordem ela é chamada de rol, quando a gente está estudando estatística. Quando a quantidade é ímpar, por exemplo, se tem 5 números, existe aquele número que está no meio, ficando 2 para a esquerda e 2 para a direita. Já a mediana vai ser esse resultado, não tem nenhum cálculo. Já quando a quantidade é par, né? Vou pegar um exemplo bem simples, 6 números, vou pegar 4 números para vocês verem melhor. Temos 4 números. Não existe aquele número que fica no meio. Vai ter 2 números que ficam no meio, onde vocês irão pegar esses 2 números e vai tirar a média aritmética simples. Se são 2 números, soma e divide por 2. Então, são 2 tipos de mediana que é bem simples de identificar. Beleza. É interessante, uma coisa que é importante falar, é com relação a, mais uma vez, ao tempo que não pode ser perdido na prova de Enem, né? Tem que ganhar tempo. E uma dica é que, por exemplo, já tivemos questões de Enem que ele pedia média, mediana e moda. O ideal é sempre começar pela moda, que é o mais fácil, né? Porque quando começa pela moda, por exemplo, das 5 opções, se você já viu que a moda é um determinado número, você já descarta aquelas opções que não tem aquela moda. As outras opções. Então, você já descarta algumas opções. Depois você vai para outra. Qual é a outra? Que é mais simples depois. É a mediana, né? É uma coisa que eu também eu gosto de lembrar aos alunos o seguinte. Ao invés de você colocar os números em ordem, né? Você vai perder tempo escrevendo, né? Principalmente se for uma quantidade grande de número, uma quantidade grande de números, você vai perder tempo. Então, o ideal é ali naquela folha mesmo, né? Embora no próximo Enem aí pode ser, né? Online, não sei como é que vai ser, mas tudo bem. Na folha, ao invés de você escrever os números, você já vai pega aquele onde está o menor, você coloca o número 1, ou o segundo, coloca 2, e você vai ordenando ali, sem precisar copiar aqueles números, para não perder tempo, né? E depois, e por fim, se ainda assim tiver mais de uma opção correta, você vai, aí não tem jeito, vai para a média, né? Eu digo que a média é por último, porque a média exige um cálculo mais, né? Exige que você vai somar tudo, se for poucos números, beleza. Mas se for muitos números, vai somar tudo, né? Muitos números, às vezes número decimal, né? Números altos. Exatamente. Isso, exatamente. Porque isso que tu falou, né? É uma dica que todos que sabem praticam. Por quê? Porque vai diminuir o tempo de resolução daquela questão. Sim, é uma maneira de fazer, é uma maneira por exclusão, né? Excluindo já aqueles que não podem ser o resultado. Exatamente. Uma dica muito boa. Outra coisa interessante, Renan, sobre esse assunto de estatística, de média, mediana e moda, você até tocou no assunto aí, que tanto pode vir numa questão escrita, pode vir uma tabela, como pode também vir em gráfico, né? E aí vem a importância da leitura, de saber fazer leituras dos gráficos. Dos gráficos e tabelas, né?
Gráfico e tabela. Antes de você falar, Renan, dá uma boa noite para quem está chegando. A professora Marcelene está chegando, dando boa noite a Boa todos. noite, pessoal. O nosso aluno Eudes também aí do Montese, terceiro ano, chegando. É porque eu não estou vendo aqui, não dá. Beleza, mas tem outras pessoas chegando, dando boa noite aí, então sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a todos. Vamos lá, Renan. E aí? Qual a melhor maneira de a gente... Que dicas a gente poderia ter agora para interpretar melhor um gráfico, uma tabela? Primeiro, você tem que saber os elementos que pertencem à tabela, né? O que ela está te passando. Porque tabelas e gráficos é uma maneira bem melhor de interpretar algo do que se fosse em texto. Que texto, o texto vai ficar gigante, né? Isso já vai facilitar para a gente. Então, primeiro, você tem que saber o título desse gráfico. Saber o que ele está te passando. E todo gráfico, ele está... Né, a maioria dos gráficos, o de gráfico de coluna, o gráfico de linhas, né? Diferente do gráfico de setor, que é uma circunferência, um círculo, ele está num plano cartesiano, né? Parecido com o plano cartesiano. Então, ele tem a linha horizontal e a linha vertical, onde você tem que saber o que ele está te informando, o que está te dando na horizontal e o que ele está te dando na vertical. A partir daí, você vai interpretar cada valor relacionado com o assunto. Aí, a partir do gráfico, né, da questão, ter uma interpretação boa da questão, saber o que ele está te pedindo, se está te pedindo média, se está pedindo moda, se está te pedindo mediana, se está te pedindo porcentagem, que porcentagem está envolvido na maioria dos assuntos. É algo que tem que estar na veia de vocês, porcentagem. Não pode deixar nada. Tem mais alguma informação que pode... E aí, com relação ainda aos gráficos e tabelas, eles podem pedir com relação à média, mediana e moda, ou talvez não, né? Pode pedir outra coisa. Pode pedir outra coisa só de interpretação mesmo. Só de interpretação, exatamente. Só de interpretação. Muito bem. Sobre essa porcentagem, Renan, já estamos, desde o começo, você lembra aí que estamos falando um pouco de porcentagem, né? Porcentagem é um tipo de uma razão, né? Que a gente pode usar também como uma proporção. Eu até falei na live anterior com o professor Lincoln, né? Eu comentei a respeito de um aluno que eu já tive, que ele dizia, né? Ele dizia assim, professor, a maioria das questões de matemática a gente resolve com regra de 3. A regra de 3, porque a porcentagem é uma regra de 3, né? E eu não vou nem perguntar mais como calcular, porque você até já comentou, né, sobre isso, o cálculo de uma porcentagem, você até deu uma dica bem legal aí. Só lembrando que você já falou lá no começo, quando nós falávamos sobre probabilidade, eu acho, que a probabilidade, a questão pode te pedir em fração, não é isso? Pode pedir em decimal e pode pedir em porcentagem, né? Aí é muita questão de você ler. Uma coisa também, Renan, antes de nós continuarmos aqui sobre os assuntos, eu acho assim de suma importância que um aluno, quando vai resolver uma questão do Enem, ele olhe para as opções, né? Isso. Ele olha para as opções. Por exemplo, só um exemplo, uma questão de geometria, sei lá, geometria espacial. Só um exemplo aqui que eu vou dar de geometria espacial. E ele, digamos que ele pede alguma coisa, o volume de uma esfera. Só um exemplo, né? Como exemplo, o volume de uma esfera. Você tem que ver se as opções vão vir com π ou não. Isso. Porque se é com π, você não vai substituir o π por nada. Não precisa substituir. Não precisa substituir. Você apenas vai repeti-lo. Ao passo que se ele não vier com π, ele vai te dar o valor do π. Ele vai dizer, use o π igual a 3, ou use o π igual a 3,1, ou use Isso, π igual a 3,1. Depende da questão. Depende da questão. E um detalhe importante, Renan, é que quando ele diz assim, use π igual a 3,14, a maioria dos alunos já fica triste, né? Usar o π,
com decimal. Só que geralmente, quando ele dá o pi igual a 3,14, é exatamente para facilitar. É para facilitar, por quê? Porque vai haver algum número decimal lá no meio que vai dar uma divisão exata, não é? Com esse duto decimal. Verdade. É Aí é apenas onde os alunos têm bastante dificuldade quando envolve divisão, principalmente, com o número de decimais. Isso, é. Muitos têm essa dificuldade, né? Mas como você falou anteriormente, também é questão de prática, questão de exercício, né? Isso. Antes também de continuar nossos assuntos, é porque quando a gente está falando surge tanta coisa, né? Surge muita coisa. E eu estava lembrando agora que nós estamos vivendo, a gente sempre fala isso, né? Vivendo um tempo difícil e tal. Porém, os alunos têm muitos meios para estudar, né? Na verdade, já tiveram muitos meios. A Hoje está mais. internet, né? Pois é, nós temos que usar aquilo que temos, né? A nosso favor nesse momento, né? Temos internet, tem YouTube, né? Tem muitos meios, tem muitas plataformas de aprender, né? Porque tem gente que prefere escutar alguém falar para aprender, tem gente que prefere estudar sozinho mesmo, com um livro. Então tem várias maneiras diferentes de aprendizagem. Sim, exatamente. E como eu estava comentando, assim, você vai na internet, você procura simulados, tem simulado do Enem, não é isso? Tem simulado, no YouTube tem As provas anteriores. Provas anteriores. Se tem dificuldade em algum assunto, né? Tem dificuldade em algum assunto, procura estudar só aquele assunto. No YouTube você coloca lá, vai aparecer muitos vídeos só com aquele assunto que você tem dificuldade. A questão é empenho, né? A questão é empenhar-se, estudar e gastar tempo. A gente não vai conseguir aprender uma coisa que a gente tem dificuldade sem gastar tempo. Né? Mas nós mesmos, professores, se a gente tem dificuldade no assunto, não correr atrás de aprender aquele assunto, você não tem como aprender. A gente não é nem super-herói. Com certeza. E às vezes a gente faz, erra, tem que apagar, fazer de novo, e tentar de novo, e vai conseguindo. Né? Vai conseguindo. Podemos passar adiante, né, Renan? Falamos aí, fizemos alguns parênteses aí, falamos alguns assuntos, mas vamos lá. Já falamos de razão e proporção, né? O Renan. Não, mas Renan, tem esse ponto aí. Sim. Quando nós estamos estudando eu acho lindo a matemática, né? Meus alunos, se tiver alguns aí, sabem. Eu acho a matemática muito linda. A matemática às vezes eu comparo com uma escadinha, né? Você tem que subir degrau por degrau. E é lindo quando a gente vai estudar essa parte que nós já falamos de probabilidade, de porcentagem, mas tudo isso vai começar quando a gente estuda razão, né? A gente estuda primeiro razão, para depois estudar proporção. Né? Isso. É o início de tudo. Exatamente. E tem uma coisa, Renan, que queria que você falasse aí. A gente vê, eu acho que já vi isso esse ano, no nono ano, por exemplo, os tipos de razão, né? Nós temos alguns tipos, temos algumas razões especiais, não é verdade? Dá um exemplo de algumas aí, porque tem umas que caem mesmo no Enem. Pronto. São razões que tanto caem na matemática como cai em outras matérias também. Tipo, uma razão especial que a gente vê desde a sétima série, sexta série, que é a velocidade média, é um tipo de razão, densidade é um tipo de razão, física densidade, né? Demográfica, geografia, densidade demográfica, isso. Sim. Escala, exatamente. Que a gente vai falar agora, especial. O que é uma escala, né? Escala é uma razão que, como a gente já viu, razão é divisão, onde o valor representativo, como se fosse no mapa ou numa miniatura, em relação ao valor real. Como assim? Todo mapa que você pegar, um mapa territorial, lá embaixo na parte inferior direita, tem a escala,
onde ele diz que a cada 1 centímetro corresponde a quantos centímetros na vida real ou até em quilômetros. Né? 1 centímetro no mapa corresponde a 600 quilômetros na vida real. Né? Então, a escala é um exemplo de razão. Onde sempre a escala é sempre bom utilizar unidades iguais. Né? 1 centímetro corresponde a quantos centímetros na vida real? Aí isso daí já leva lá atrás em transformação de unidades de medidas. Então, os assuntos estão sempre interligados. Você tem que estar sempre praticando. Você não vai aprender de uma noite para outra, com certeza. Matemática, como você falou, é uma escada. Você tem que estar vindo, se preparando ao longo do tempo. Ninguém aqui, professores, nós, estudamos só no terceiro ano para passar. Ninguém fez isso, né? Tem que estar se preparando durante todos os anos, ter uma base, ter um alicerce, né? Uhum. E a escala cai bastante, né? Nas questões de Enem. Cai. E aí nós vamos ter as proporções, né? Todo ano cai. Isso. E nós vamos ter as proporções, né? Que as proporções nada mais são do que a igualdade entre duas razões, né? Você tem duas razões. Isso vai levar para quê no futuro? Para regra de 3, né? A gente utiliza bastante. Exatamente. Aí na Pode falar. Ia falar? Pronto. Não, onde a proporção a gente tem que ter bastante cuidado, porque tem as diretamente proporcionais e tem as inversamente proporcionais, né? Um exemplo de diretamente proporcional, que isso vai levar para a regra de 3, né? Futuro. Sempre o que a gente estuda na proporção, muito cai na regra de 3. Diretamente proporcional, um exemplo, né? 2 latas de refrigerante custa R$5. 4 latas de refrigerante vai custar o dobro, né? R$10. Enquanto que um valor aumenta, o outro também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E tem as inversamente proporcionais, onde um exemplo básico de inversamente proporcional é a quantidade de trabalhadores para construir algo, né? O tempo. Se 10 trabalhadores constroem uma casa em 20 dias, um exemplo, né? 20 trabalhadores, nós estamos aumentando a quantidade de trabalhadores, né? Lembrando que esses trabalhadores é como se fosse uma máquina, sempre trabalhando igual. Nenhum pode trabalhar mais do que o outro. Se a gente aumentou a quantidade de trabalhadores, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai diminuir. Isso? Se dobrou, os dias ele vai cair pela metade. Exatamente. Aí é um exemplo inversamente proporcional. Enquanto que 10 trabalhadores faziam em 20 dias, 20 trabalhadores vai fazer em 10 dias, foi a metade dos dias. Então tem que ter bastante cuidado em o tipo de proporção. Aí as proporções, existem várias propriedades, que não tem como passar todas para cá, né? Que pode ser aplicado. E aqui é mais para os alunos terem uma base do processo para estudar, né? Não tem como a gente resolver todos os assuntos, todas as questões. Ok? A gente tá dando dica, ninguém vai dar resposta, né? Isso. Uma coisa que eu estava lembrando aqui, com relação ainda à razão. A razão é muito, você falou aí a respeito de mapas, né? Mas uma razão é muito usada também, por exemplo, na engenharia. Não é verdade? O engenheiro vai fazer o desenho de uma casa, por exemplo, ele vai usar uma escala. Uma planta, ele vai usar uma escala, né? Cada centímetro ali no papel vai corresponder a alguns centímetros do quarto, por exemplo, de uma casa. Na vida real. No real. Aí Exatamente. Tem esse exemplo da planta, tem exemplos de miniaturas de carro, por exemplo, né? Sim. Original, trazer para um brinquedo, com proporções mesmo, com razões. Então existem vários exemplos de escala, e não só mapas. Verdade. E eu lembrei de uma questão do Enem, que a gente vai falando, a gente vai lembrando de muita coisa, né? Tem muita coisa que eu lembrei e deixei passar. Eu lembrei de uma questão de Enem, que ele trazia um mapa, não, desculpa, não era um mapa.
Ele trazia uma folha de papel, né? Desenho de uma folha de papel, trazia o desenho de um avião nessa folha. E ele queria deixar margens em cima do papel, na parte de cima, na parte de baixo, do lado direito e do lado esquerdo. Então ele queria deixar margens. Isso. Então é importante. Eu falei o quê? Então é importante aí. É importante nós observar direitinho, né? Porque tem questão que ele vai querer a escala, por exemplo, só da figura. No caso dessa questão, ele queria da figura mais o espaço que ia deixar no papel. Né? Daí a importância de interpretação que a gente vem falando desde o começo, né? Desde o começo falando dessa questão da importância da leitura, a importância de interpretar direitinho uma questão. Não é isso? Isso. Renan, professor Renan, o tempo está chegando ao fim. E aí, vamos lá. É muito assunto, a gente não tem mais tempo, nós vamos encerrar, mas aí eu queria que você deixasse as suas considerações finais, alguma dica, algum conselho para os alunos que por acaso estejam nos escutando aí. E para aqueles que estão nos acompanhando também, mas que não vão fazer Enem, mas que são meio aversos em matemática, né? Tem um pouco de aversão em matemática. O que dizer para essas pessoas agora, nesse finalzinho? Então, nesse finalzinho que eu tenho que falar para eles, né, para quem está assistindo aí, que pretende fazer o Enem ou qualquer outro vestibular, hoje em dia os vestibulares são muito parecidos, né? E tenham calma, estude esse período que ainda falta, né, que o Enem vai ser só em janeiro, 17 e 24. Quando estiverem fazendo a prova, ter a maior calma possível, porque se você ficar nervoso, você vai perder tempo. Quanto mais tempo você perde numa questão, vai faltar para as próximas. Em relação à resolução de questões, né, uma dica que você já falou, sempre que possível, ver se já dá para excluir algum item, né? Para ver se você exclui alguns itens, por exemplo, sobra 2. Se você está em dúvida, você tem melhor possibilidade de você acertar aquela questão, mesmo estando em dúvida em 2 itens. Não é isso? Então, espero que vocês tenham uma boa sorte no Enem. Se preparem, porque se você só tem sorte se você se preparar. Não tem como ter sorte sem ao acaso. É muita sorte mesmo. Então é isso que eu tenho que falar para eles, para todos que irão fazer o vestibular esse ano, ou que irão fazer um teste, né, também. Às vezes nem é para entrar na universidade ainda, mas sim para se preparar, para você ver como é que é o estilo de questões. Tentem ficar o máximo possível do tempo. Não façam as pressas também questões. Se você está com dificuldade numa questão, deixa ela guardadinha, passe para a próxima. Depois volte para ela, para você não perder tempo, para você não ficar enganchado em uma única questão. Não é isso? Exatamente. Então, isso é dica, Renan, não somente para matemática, mas para todas as disciplinas, não é verdade? Isso. Então, gente, nossa gratidão aí a todos que estão nos acompanhando, né? Quem entrou já agorinha, né, algumas pessoas, mas nossa gratidão, muito obrigado pela paciência, por estar conosco aí. E provavelmente teremos uma outra live, acho que próximo mês, eu não sei. A Val tá aí, a Val tá querendo marcar com a gente. Mas teremos outros momentos para conversar um pouco mais, né? Certamente mais próximo do Enem, até para falar um pouco mais sobre o dia da prova, né? Então, faça seus agradecimentos para a gente encerrar aqui a nossa live. Renan, escutou? Oi. Agora, por sua conta, para você fazer seus agradecimentos aí, às pessoas, para a gente encerrar. Então, agradeço a todos que participaram dessa live, né? Isso que é algo que a gente faz para ajudar vocês mesmos.
com dicas de como resolver uma questão, não só em matemática, mas como em qualquer outra matéria, né? Então, eu espero que na próxima live também vocês participem, até chegar ao Enem. Então, todos tenham uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima live. Valeu, gente. Brigadão. Até uma próxima Valeu, vez. tchau. Um cheiro, Juarez.